fazer só uma pequena elevação para que a gente possa dar início ao nosso estudo. Nesse momento, nós vamos nos desconectando de tudo aquilo que prendeu a atenção durante o dia de hoje, buscando fazer a conexão com o nosso espírito protetor, sentindo a proteção dos guardiões e dos veludos. Nós vamos nos ligando às equipes de estudo do Pingo de Luz, Eliamar, Cássio. Vamos buscando a ligação com esses espíritos benevolentes que sempre nos auxiliam a compreender os conceitos que iremos falar. E para ligarmos com o nosso Pai, nós dizemos a prece: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre. Que assim seja. E nós vamos neste momento envolvendo a Valéria para recebermos uma orientação do nosso estudo na tarde de hoje. Boa tarde, irmãos. Sou Eliamar. Alguns me conhecem, aqueles que já trabalham, aqueles que estudam, ainda não. É um prazer conhecer a cada um de vós, mas já os conheço. Vocês estão me conhecendo no dia de hoje. Um dia de alegria, porque ao mesmo tempo que aqui estão, a sala do plano espiritual também assim está, reunida para um aprendizado, mas principalmente para uma troca. Não tenham pressa, leiam, conversem, debatam, um bom debate, colocando pontos de vistas. É dessa forma que o vício, a viciação que já vem de muitos e muitos tempos, vai começando a se diluir. Compreendem o que eu quero dizer? Sim. Neste momento, quando falo de debate, reflitam o antigo com o novo, reflitam o passado com o presente, mas não fiquem com o pé atrás, não fechem vossos corações, não tragam a amargura quando for falado algo que não gostam, mas reflitam, busquem um novo caminho. Como já lhe foi dito por Maria Amélia, por Ruiz e tantos outros espíritos que aqui passam conversando com vós, chegou o momento de refletirem qual é o caminho a ser seguido. Conversando com o nosso bom rapaz, hoje falávamos sobre política. Faça a definição de política, meu caro rapaz. Deixa eu pegar aqui, peraí. Por que eu lhe peço isso? Porque o mundo hoje é politizado, mas muitos só enxergam a política de Estado. E queremos avançar um pouco mais. Compreendam esta definição. Política é a atividade da governança, do Estado e das relações de poder, e também uma arte de negociação para compatibilizar interesses. Compreendem o que eu quero dizer? Numa relação
existe a política, existe a troca e principalmente o aprendizado. Convido a todos a um bom estudo, de coração aberto e com muita fé. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem. Antes da gente começar, só queria falar uma coisinha para que a gente possa ter um bom direcionamento do estudo, tá? Quando a gente estiver lendo o livro e fazendo as nossas discussões, a gente precisa olhar com neutralidade. Todos nós temos as nossas convicções políticas, mas esse é um estudo feito pela espiritualidade, né? E a espiritualidade vê todo o povo do planeta como um só, sem divisões geográficas, sem diferenças de ideias. Eles, inclusive, eles apoiam, dão suporte para aqueles espíritos que estão só voltados, só pensam na maldade, desde que eles estejam querendo fazer o bem. Então, para eles não faz diferença se a gente é evoluído, se não é evoluído, se eu acho que Y é bom, que X é melhor, não importa para eles. Para eles, todos nós somos iguais e merecem, da mesma forma, o apoio. Então, para que esse estudo seja produtivo, a gente tem que olhar tudo que está sendo falado com neutralidade. Se a gente parar para começar a defender um lado ou o outro, a gente vai entrar na política e defender os nossos interesses. Entendeu? Então, nós não vamos fazer isso. A gente pode citar fatos que estão acontecendo na política hoje em dia, é claro, mas desde que seja com a mente aberta, para que a gente possa entrar sem levar a mágoa, sem levar discussões que não vão levar ao crescimento de todos. Acho que o importante é colocar assim. Não é a pessoa, a gente não está falando de pessoas, isso. de A ou B, de nenhum, nada, de ninguém. A gente está falando de atos, de ações, tá? É aquela coisa assim, não é pessoal, é a ação em si. Tem muita diferença isso. E muitas vezes a gente se perde porque a gente vai para o pessoal. Aí a gente vai defender. Aí a gente entra no ego. E o principal, qualquer um que fala, defender ou falar de uma posição não merece crítica, porque cada um tem a sua própria. Como a gente quer ser respeitado, a gente precisa respeitar também. É um assunto que a gente vai ter que trabalhar bastante, essa parte da neutralidade, porque a paixão pode aflorescer a qualquer momento. A gente precisa se policiar por isso, tá? Então, se em qualquer momento a gente interromper para falar assim, olha, gente, vamos voltar ao estudo, entendam isso com o coração aberto, de que a gente não está aqui para defender e nem atacar ninguém, tá bom? Prefácio. Não, esclarecendo. Você não pegou o prefácio? Esclarecendo é primeiro, né? Não, prefácio. Ah, então prefácio, desculpa. Prefácio. Eu tinha pulado aqui. Alguém, algo no prefácio? Eu tenho. Vocês acham que eu não ia ter alguma coisa? Não, você falou que não tinha, você já queria ir esclarecendo. Não, Então. tinha sim, é que eu estava na página errada. Deixa eu ver se eu tenho antes. O primeiro parágrafo do prefácio, tudo bem? Alguém, alguma coisa? Não. Deixa eu ver aqui. Eu tenho o segundo parágrafo. Eu tenho também. Também? O que me chamou a atenção aqui nesse segundo parágrafo foi visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou extasiado, que ali se encontrava o celeiro do mundo. Também grifei também. Você imagina naquela época. Nossa. Eu anotei um pouquinho mais à frente nesse mesmo parágrafo, que é uma implementação disso.
o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta. Vejam que aqui ele já está falando do nosso vocação para produzir alimentos, né? Mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Ou seja, não é só para dar o alimento material. O Brasil foi Espiritual. colocado para ser o alimento espiritual. Né? E a fé raciocinada, né, E a fé Sérgio? raciocinada. Me Isso, chamou a atenção, a fé isso. raciocinada, né? E aí onde que esse prefácio é de Emmanuel, né? Aí você fala assim, ó a preparação, né? Não veio de agora. Não chegou com Chico, não chegou com Bezerra. Eles já vieram prontos. Eles já tiveram esse treinamento no plano espiritual, né? Já estava tudo engatilhadinho, né? Já estava, e assim, aí na parte do esclarecendo a gente vai compreender melhor. Mas acho que um ponto importante a ressaltar aqui também é o seguinte, né? A gente está olhando o Brasil e é muito fácil a gente se colocar como alguém que está olhando o país que vai fazer tudo isso, não é verdade? Mas no final das contas, somos nós. Não é o país. Somos nós. Cada um de nós vai estar agindo para que isso seja verdade de alguma forma, né? E a gente trabalha essa fé raciocinada, nós aqui, do nosso pinguinho de luz. Com os nossos estudos, a gente Eu usa a acho nossa que fé sim. raciocinada, sim. Vem aprendendo, né? Vem Pelo menos vem aprendendo. aprendendo a fazer isso. Exatamente. E A diferenciar o certo, o errado, qual que eu vou seguir. E é sempre aquilo que a gente fala, né? Tudo isso daqui é passível de interpretação, não é verdade? E cada um tem a interpretação segundo as suas experiências de vida. Então, o que a gente está falando aqui, eu, a Valéria, também é uma interpretação que pode ter erros, viciações. Por isso que a gente precisa conversar a respeito, porque se eu estiver enxergando alguma coisa de uma forma que não seja a melhor, alguém pode falar alguma coisa que me ajude a compreender mais profundamente aquele assunto, ou de uma forma diferente. Então, o que a gente fala aqui, por favor, não escrevam e peçam a nossa assinatura, porque também é a nossa interpretação. É aquilo, a gente vai fazer as trocas, É né? isso Como aí. que você vê? Como que encaixa para você, né? Então, Valéria, eu nessas primeiras páginas aqui, eu cheguei à conclusão seguinte, né? Que quem encarnou aqui, né? E a vida e os políticos daqui, que até ele fala, né? Da questão da inversão de valores, quer dizer, a gente veio com, eu acho que com uma obrigação a mais, uma responsabilidade a mais, né? Porque quem encarnou aqui encarnou num lugar, né, num país que tem essa proposta, né? Então, quer dizer, acho que o comprometimento é mais sério, né, nosso, do que uma pessoa que encarna em outro, né, por ser a pátria do, né, ter sido feita essa proposta. Aí eu falei, putz, então a coisa pior é mais séria aí. Então, assim, ó, a gente não é assim, a gente não enganou sempre aqui no Brasil, desde que ele foi descoberto, né? A gente passou a nossa épocazinha, se a gente ficou só nesse orbe, mas a gente deu aquela passada Na Europa. na Europa, vivemos talvez na África, a gente teve umas passeadas, assim, né? Mas quando a gente veio para cá, agora, a gente já veio sabedor, e principalmente aquele que já tinha o evangelho desperto dentro de si e não tinha conseguido despertar. Porque se a gente for lembrar, né, aí são as aulas de Sérgio, alguma coisa do curso de médiuns, que a gente vai fazer a união, gente. Vamos lá buscar. Do planejamento começou na Europa, né? O grande boom foi na França, para depois chegar nos outros locais, né?
Então a gente não sabe se a gente estava por lá ou não, naquela época da França. Se a gente foi um daqueles que estavam lá naqueles, como que é? Reunido, né? Naquelas reuniões, e a gente Nas não. mesas, nas mesas, nas É. mesas flutuantes, nas mesas giratórias. Eu falo assim, até nas reuniões onde as pessoas iam, a alta sociedade Ah. francesa ia para ver todo o fenômeno, mas só para ver o fenômeno e não Ah, estudar. vocês já estão bem mais próximos. Eu estava pensando que A a gente gente, estava lá aqui mesmo, só para ver. a gente estava nas cruzadas. Ah, também a gente pode ter estado nas cruzadas, viu? Quem disse que não? Como a gente já não deve ter matado em nome de Deus, né? Também. A Também. gente pode ter levantado. Entendeu? Mas é muito interessante, né? Aí você fala assim, nossa, é um texto tão antigo. Aí a Leda, nunca me esqueço, quando a Leda comprou o livro, ela falou assim, nossa, o livro é tão atual. Sabe É. quando que ele foi publicado, a primeira edição dele? 1938. Parece que ele está falando da política atual, não parece? Hoje, Que a gente tá- né? O último parágrafo do prefácio É, da- foi escrito anteontem. O último preparo foi, tá certo. O que mais aí? Só tenho coisa na próxima página. O do último prefácio também. você não tem, é da última, né? Oi? Não, é ainda no prefácio. Então vai lá, Prefácio não, no prefácio. no prefácio, então vai lá. Se os outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, e inundando todos os campos de atividades humanas com uma nova luz. Deixa eu ver o que está aqui. Por que eu anotei isso aqui? Porque a gente passou aí por um momento recente aí nos últimos anos, onde que a gente viu uma polarização muito grande, não é verdade, no nosso país? E aí isso demonstra o porquê da necessidade de a gente fazer vibrações pelo nosso país. Porque essa separatividade está se afastando da missão pela qual o Brasil foi criado. Então, que a gente possa, com as nossas vibrações, trazer uma teia energética onde as pessoas que estão alinhadas com esse objetivo do Brasil, elas possam se ligar e alimentar suas próprias energias. É para isso que servem as vibrações pelo país, para fortalecer essa corrente, essa teia energética de fraternidade, de elevação espiritual, para que outras pessoas que estão meio balançando, elas possam se conectar e formar uma massa maior de pessoas ligadas a esse objetivo do Brasil. E aí a gente sempre lembrando, na neutralidade, aquilo que Rui sempre falou pra gente, nem de um lado, nem do outro, mas sim com o objetivo do quê? Da nossa pátria, do nosso Brasil, de ser esse celeiro, e não de um ou de outro, né? Não sou eu, não é o Sérgio, não é a individualidade, é a coletividade. É aquilo que Jesus falava, né? Ele não falava para um, ele falava para todos. E eu acho que é isso que toca muito nesse prefácio, quando Emmanuel nos traz essa fala. Tudo bem, gente? Vocês estão tão quietos. Acho que a gente está falando demais. Vamos ficar mudo olhando. Não, tá falando demais. Não. Tá Estamos bom. concordando. Então, Ué, tá não bom. Estamos, o entendimento. Somos cegos guiando cegos, É isso aí. Vai e todos todo mundo, descerão. todo mundo cair no Isso, vamos barranco. pegar Todo um mundo na vai mão do pro outro e ir embora. Segura na mão do outro. Pronto. Tem mais coisa no prefácio Então ainda. vai. Você Eu sabe que também ainda bem que é eletrônico, senão tinha que ter. A Maria Rita também tem? Tenho, mas eu acho que ele vai falar todo esse parágrafo, né? Eu vou falar do finalzinho agora do parágrafo. Do peçamos a Deus? Peçamos a Deus. Esse daí é a parte foi a parte que eu anotei. Quer ler? Pode ler, Maria Rita. Posso ler. Peçamos a Deus
que inspire os homens públicos atualmente no leme da pátria do Cruzeiro e que nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres. Eu achei interessante, porque aqui ele precisava falar de um grupo, que no caso são os homens públicos. Mas eu achei mais interessante ainda que ele coloca, por exemplo, os deveres, precípios dos homens públicos, como se eles fossem eles são, como é que se diz? Uma direção, porque eles estão num cargo, um cargo público, e não são um entendimento no Brasil todo. E eu achei interessante porque se verifica a inversão de quase todos os valores morais. Mas aí é do povo todo, não só dos políticos. Não são dele, é o povo todo. E como a gente precisa de não é um cabresto, mas uma direção, como eles estão no poder, o Emmanuel pede para que Deus abençoe a eles, né? Então, E aí a gente... Oi, fala, Glaucia. eu acho que aí o que ele está querendo dizer, assim, que eles que estão no leme Sim. devem ser uma referência, né? O exemplo, né? Porque é aquela coisa que o exemplo sempre vem de cima, né? E eu acho que o que ele quer dizer é que fala assim, olha, para que eles conduzam isso no momento de uma inversão de valores morais, né, da sociedade num todo. Então, se eles estão à frente do leme, está na mão deles, ou seja, acho que eles têm que ser um exemplo moral, né? Eu entendi. Apesar de que eu acho que o exemplo não vai ter que vir só deles. Eu acho que aqui é de todos nós. É de todos. Sim, não, é de né? todos, mas é aquele negócio. Quando você tem que nem você pega países mais trabalham mais a questão moral e da rigidez, os exemplos sempre vêm de cima. E a gente sofre, né? O que a gente tem aqui, não botando a culpa, lógico, é que a gente, raríssimas vezes, a gente tem o exemplo de cima bom, a gente às vezes até tem as pessoas, a sociedade, né, mesclada com pessoas, mas os exemplos corretos, difícil, e eu acho Ficou baixo agora, Glaucia. Oi. Eu acho que isso interfere na condução de uma sociedade, de um país. Então, você pega que nem Japão, países assim, mas eles são exemplos. Se eles pisam na bola, eles se matam, eles pedem renúncia, eles pedem alguma coisa. E eu acho que eles são os condutores, né? Eles estão o leme aqui que ele fala, né? Então, eu acho que ele está querendo dizer que, lógico, a responsabilidade é de todos, mas quem está à frente do leme tem que ser o exemplo, né? Ó, aquele negócio do exemplo vir de cima, né? Entendo. Disso que ele está querendo dizer, olha, vocês que estão no leme, né? Num mundo de inversão de valores, vocês têm que... Eu entendi assim, né, Jô? A Ju quer falar primeiro, deixa a Ju e depois... Tá bom, Juliana, pode falar. Eu acho que isso é tão natural, deveria ser tão natural numa sociedade que não precisaria ter hierarquia nem nada disso. Todo mundo sendo consciente dos seus direitos e deveres, as coisas seriam diferentes. Então, eu acho que esses países mais desenvolvidos, não que eles sejam melhores, mas eles trabalham o todo de uma forma bem diferente do que aqui a gente trabalha. Aqui, ser honesto é uma vitória. Isso não é vitória. Tem que ser intrínseco em cada um. Nós devemos ser assim. Ninguém tem que ser vangloriado porque é honesto, porque faz as coisas bem feitas. Isso é obrigação nossa. Então, acho que começa por aí. A inversão de valores começa por aí. Tem gente que sente vergonha de ser honesto, né? Verdade.
Porque você está na fila aí, vem aqui, ó, tem um lugar aqui. Não, não, vou ficar aqui. É ser honesto isso, né? Não ser corrupto. Mas o que eu percebo aqui nesse parágrafo todo é o seguinte. Ele está falando que para Deus inspirar os homens públicos que estão no leme, eles estão na direção do Brasil. Se eles não têm o caminho certo, a nau se perde. Não significa que só eles têm que fazer o certo. Não, é o povo todo. Desde o momento em que ele vai lá votar. Porque tem gente que vota naquele que é engraçado, tem gente Que é que mais vota no bonito. pior porque acha que o que está lá não é bom, na revolta. Tem gente que Tem- vai votar nessa revolta porque, já que não aconteceu isso, então eu vou colocar outro para fazer totalmente diferente. Isso é Então, volta de revolta. isso Aquele demonstra que fez favor, Aquele que faz favor. faz com a favor, né? família, ajudou alguém. Então, assim, novamente, nós estamos num processo de aprendizado. Embora nós tenhamos democracia já há algum tempo no nosso país, a gente voltou a aprender a ser o que é democracia há pouco tempo. O povo que está votando hoje em dia tem muito pouca experiência sobre democracia, porque nós passamos um momento onde a democracia não existia, era uma ditadura, né? Então, novamente, sem fazer julgamentos, estamos falando de fatos, né? Então, o povo não sabe o que é votar. Ah, não, sabe, é lá colocar na urna. Não, votar é você fazer uma pesquisa para saber quem que é o melhor, a pessoa que representa melhor os seus interesses. Mas não, eles vão lá, acham engraçado o cara fazendo uma piada, aquele que brigou mais. Sabe, eu vou contar uma experiência própria. Eu fui fazer, quando eu faço a análise dos candidatos e descobri lá que um cara era um vereador que tinha 68 anos. E ele declarou R$ 2.000 de patrimônio. Como que eu vou votar num cara que passou a vida inteira e só conseguiu acumular R$ 2.000 de patrimônio? Como é que ele consegue administrar os seus bens? Se ele não consegue administrar os seus bens, como que eu espero que ele vá administrar uma cidade ou um país? Então, é isso que eu digo. Cada um precisa fazer a sua parte. Não são somente os políticos. Mas o que ele está falando aqui é o seguinte: os políticos estão no leme do país. Se eles não souberem dirigir o país, ele vai afundar, Por né? isso que eles são treinados no plano espiritual. É isso que eu Eles ia falar. têm uma colônia. É que eu peguei para falar um pouquinho. Eu queria completar meu Então tá bom. assunto. Aí você fala. E aí você dá uma olhada que no final dessa primeira fase ele fala: saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus princípios deveres, deveres que eles assumiram antes de encarnar. Porque essas pessoas que estão no poder não estão aí à toa. É tudo planejado. A gente vai ver nesse livro o planejamento que existe para cada um fazer o papel que lhes cabe respeito. Não é isso? Vamos parar por aqui, que já são 17h58. Eu só queria completar esse parágrafo que assim, e a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Ou seja, não é só os políticos, somos nós, né? Também gente são que coloca deveres os nossos, políticos lá. né? A gente que coloca os políticos lá, não é? Então, Sim. depende da gente também. Com certeza. Mas depende da gente também fazer o mesmo que eles fazem. Não o mesmo. Desculpa, pode falar. Eu acho que foi por isso que a gente tem que analisar as mensagens. O porquê que o Eliamar veio? Por que o Eliamar veio pedir para que a gente compreenda o que é política? Porque nós falamos dos políticos como se fosse lá a terceira pessoa. Mas a gente faz política o tempo inteiro. Sim. Essa relação é uma relação política. A relação do nosso lá é política. Política. A gente, no nosso lá, parece que a gente está na Câmara e no Senado, muitas vezes. A gente vai ter que
Negociar. negociar para sair alguma coisa. Sim. É política. Então, quem nunca pensou assim, ai, meu amigo tá ali na fila, eu vou lá, aí vou pegar aquele lugar que não é. É verdade. Quem já arranjou recibo para pagar menos imposto de renda? Isso não nos pertence. E aí a gente vê as pessoas falando dos políticos que são corruptos, né? Então, é uma reflexão para a gente, tudo isso daqui, para ver como que a gente se encaixa nisso. A corrupção vai desde assim, a fila não é minha, aquele lugar não é meu naquele estacionamento. Mas eu acho que eu posso, eu pago meu imposto. Não, não está escrito seu nome. Você não tem aquela idade. Então aquilo não te pertence. E nessa hora a gente está fazendo política. Então a gente faz política o tempo inteiro. A gente trabalha dessa forma. Mas quando a gente fala da classe política, aí a gente desce. As críticas, tudo como se fosse somente eles. Mas a gente também está metido nisso. A gente já colocou os dois pezinhos ali, entendeu? É ou não é? É verdade. Ah, eu conheço um amigo ali, não dá para dar um jeitinho? Não, não dá. Eu tenho que ser o último na fila. Eu tenho que chegar como qualquer outra pessoa. Porque eu sou igual. É aí onde que a gente começa a ver onde está a inversão dos valores. Foi criada por quem? Pela gente mesmo, pela sociedade em si. Ser humano. E são pessoas da sociedade que vão para lá. E elas têm os mesmos princípios, as mesmas coisas que a gente tem, né? Pensam do mesmo jeito. Quando a gente E aí vota o que que acontece, né? Olha o efeito manada. Ah, se ele está fazendo, eu também vou. Sim. Eu vou ficar o tonto aqui, parado? Vou ficar o tonto aqui, parado, porque a minha consciência fala que é o certo. Deixa o efeito manada aí. Só um comentário. Meu marido, ele fala assim, gente, o político não nasceu político. Ele cresceu, estudou, teve os exemplos dentro de casa, o exemplo da sociedade. Então, ele vai levar lá para a política, lá para o mandato dele, aquilo que ele já tem lá dentro dele. Se é os princípios bons ou se é os princípios que ele fala, do jeitinho das coisas. E é uma verdade mesmo. É. Que a gente aprende em gente, casa os exemplos, não é mesmo? Dentro de casa a gente tem os exemplos dos pais, da família. Então, tudo isso é importante. eu lembrei aqui da época da vacina, a gente está conversando sobre vacina. Tem um horário para terminar. Aí, quando chega naquele horário de terminar e encerrou, tem gente que fica arrumando confusão para, entendeu? Para forçar a barra, para entrar e vira confusão, entendeu? E aí um respeito. Então, assim, aí se você deixa um, vem o outro, vem o outro, vem o outro, e você tem que abrir mão. Então, assim, tem um horário para terminar, porque tem um horário para passar esses dados para o Ministério. Tem que fechar. Quando é campanha de vacina, né? Lógico. Entendeu? Então, aí a gente volta àquilo que a Maria Rita estava falando. Ó, eles têm que dar o exemplo, eles estão ali puxando. Mas nós, como sociedade, temos que fazer a nossa parte. Sim. Porque se a gente não facilitar, não vai ter acordo. Eles podem dar o exemplo que for, mas a gente não quer fazer. Então, eu falo assim, eles têm uma porcentagem, mas nós, sociedade, nós temos outra. Né? Então, não adianta chegar e falar assim, nossa, o Brasil tá, esses políticos... Não! Olha, o Brasil está, temos os políticos e também o povo. Nós somos o povo. Sim.
Respondemos por cada uma das coisas que acontecem. Respondemos por aquilo que aconteceu no litoral norte. Temos responsabilidade. Porque votamos, porque não cuidamos, porque ninguém foi lá e falou nada. Estávamos quietos. Então a gente tem responsabilidade. O que o plano espiritual mais nos fala agora é que a gente passou do momento. Não adianta não fazer o mal. Se a gente estiver zerado, a gente está fazendo errado. A gente está fazendo errado. Eu não estou falando para cada um pegar uma bandeira e ser militante, pelo amor de Jesus. Vamos militar na coisa que é certa. Né? Vamos arrumar um grupo de revoltados. Não. Mas a gente tem algumas responsabilidades. É essa forma que a gente vai crescendo, vai evoluindo como ser. Que aqui estamos. E a Gláucia falou uma coisa. Ó, eu não encarnei no Brasil, estou vendo a minha responsabilidade. Eu não encarnei na Europa. Eu encarnei aqui, ó, nessa terrinha bendita. Amanhã a gente vai para o esclarecendo. Esclarecendo. Eu acho que amanhã vai ser só um também, vai ser só no esclarecendo, mas tá tudo certo. A gente vai devagar.